Hoje eu vim aqui para falar mais um pouco sobre autoestima, que isso tá diretamente ligado com a nossa imagem pessoal, com a nossa personalidade, com a nossa identidade. E nada melhor do que falar de autoestima e aceitação e identidade e autenticidade do que vir assim, né? Eu pensei, que roupa eu vou colocar e tal, que maquiagem, enfim, mas resolvi vir assim, ó, de cara lavada para falar com vocês, para mostrar quem realmente eu sou. Porque às vezes a gente tá falando de autoestima, só que tá com uma super produção, enfim, tá mascarando quem a gente é de verdade, e isso desperta gatilhos na vida da outra pessoa, sabe? Porque é muito fácil pra mim falar de autoestima, toda maquiada, toda bonita e tal, enquanto eu tô escondendo algo. Mas enfim, e isso tem muito a ver com a aceitação também, né? A autoestima. Nos dois vídeos do Dove que eu mandei pra vocês, dá pra ver que quando a gente se aceita, e a gente nasce se aceitando, né? A gente nasce nos amando, mas aí ao longo do tempo a gente vai se perdendo nesse caminho, a gente vai perdendo a nossa identidade, a gente vai perdendo a nossa autenticidade, e a gente começa a querer mudar coisas na gente, porque a gente começa a olhar para as outras pessoas. Porque fulano é de uma forma, porque fulano é de outra, e a gente vai perdendo a nossa essência, vai perdendo quem a gente nasceu para ser. E quando a gente começa a olhar de novo para nós mesmos, para o nosso resgate, de repente lá da infância, sabe? A gente começa a se aceitar de verdade e essa autoestima aflora. Porque a autoestima é isso, sabe? Não é que todo mundo vai te aplaudir, não é que todo mundo vai te achar lindo e maravilhoso, mas é que tu vai ter a tua confiança de que tu é boa o suficiente. E isso não é todo dia, sabe? Agora eu tô com uma autoestima boa, nada mais vai me abalar. É isso que muitas pessoas vendem também. Não, a autoestima tem seus altos e seus baixos. Às vezes a gente tá se sentindo maravilhosa e tem dias que a gente tá se sentindo assim, terrível. E isso faz parte do processo da autoestima, isso faz parte do processo do autoconhecimento também. Nem todo dia vai estar tudo 100% e nem todo dia vai estar tudo horrível. E o negócio é a gente conseguir encontrar o equilíbrio. Quando a gente encontra o equilíbrio que tá dentro de nós mesmos, as coisas começam a fluir. Esses dias eu vi um filme muito interessante, que a menina era uma menina comum, assim, ela não era feia nem era bonita, ela era aquela beleza comum, sabe? Como na verdade a maioria das pessoas né? Como nós somos, né? É muito difícil tu ter uma beleza de cinema. E às vezes até a beleza de cinema vem mascarada. Mas enfim, voltando ao filme. Ela era uma pessoa comum, só que ela se achava feia. Ela era acima, né, do peso, então ela se achava gorda, se achava feia, não se achava atraente, não se achava capaz de fazer as coisas. E um dia ela sofreu um acidente, bateu a cabeça e ela acordou se achando linda. Só que na cabeça dela ela tinha emagrecido, ela tava com os traços perfeitos, enfim, e aquilo trouxe uma confiança para ela. Ela foi fazer uma entrevista de emprego que ela achava que ela nunca ia conseguir, e ela passou. Ela conquistou um namorado, enfim, todas as áreas da vida dela mudaram porque ela mudou a perspectiva dela, sabe? E no final do filme, né, enfim, acontece outro acidente, ela bate a cabeça de novo, enfim, então ela descobre que ela não tinha mudado, que ela continuava do mesmo jeito que ela estava sempre. O que mudou foi aqui. E quando ela percebeu que ela poderia ser, sim, vitoriosa, conquistar um namorado, conquistar um emprego, conquistar uma carreira, enfim, conquistar as outras pessoas sendo quem ela era mesmo, tudo mudou, porque na verdade ela foi quem ela nasceu pra ser, ela foi só de verdade, ela só foi autêntica e as coisas começaram a acontecer. E às vezes acontece isso, na verdade esse filme poderia ser o filme de qualquer uma de nós, poderia ser o meu filme, né? O filme de quem tá assistindo, porque às vezes, né, a gente faz isso, a gente não se sente confiante, não se sente capaz e deixa a vida passar. Mas quando a gente assume a nossa identidade, quando a gente assume quem a gente é de verdade, quem a gente nasceu pra ser, as coisas fluem. E a gente não precisa ser igual a fulana, ou igual a outra pessoa, ou igual
a blogueira ou igual a, enfim, igual várias pessoas que dizem que é pra gente ser, porque todas essas pessoas já existem. A gente tem que ser quem a gente nasceu pra ser, a gente tem que ser de verdade, temos que ser nós mesmas. E o desafio de hoje, depois eu vou mandar um PDF, mas o desafio de hoje eu quero que vocês se olhem no espelho de verdade, sabe? Tirem um tempo pra fazer isso, coloquem uma música que vocês gostem, mas se olhem no espelho. Se olhem de verdade, olhem todos os pontos daquilo que vocês acham feio, sabe? Tudo aquilo que vocês ouviram que é feio. Por que que é feio? Porque alguém falou que é, ou porque tem um padrão que dita o que é belo, o que não é. Então, se olhem no espelho, ressignifiquem o corpo de vocês, ressignifiquem o rosto de vocês, aquilo que vocês não gostam, aquilo que vocês acham que tem que mudar. Não é de um dia para outro vocês vão aprender a amar tudo que vocês não gostavam antes, mas ressignifiquem. Olhem com um novo olhar para vocês, sabe? Porque a imagem que tá ali é vocês. E não vai mudar. Claro, a gente pode emagrecer, enfim, mas, né, contexto geral é vocês. Se amem, porque a gente é mais bonita do que a gente imagina ser. E quando a gente era criança, quando a gente começou a crescer, a gente não queria mudar nada no nosso corpo, porque a gente assumia a nossa identidade, porque a gente sabia quem a gente era, a gente não tinha essa necessidade de comparação, então a gente gostava e aceitava a gente da forma que a gente era. Então, se a gente fez isso no passado, a gente pode fazer isso hoje. É só olhar para trás, olhar para nós mesmas com esse novo olhar, com esse autocuidado, com esse carinho, pra gente ressignificar, sabe? Se a gente aprendeu até agora a nos odiar, se a gente aprendeu até agora a não aceitar um elogio, a gente pode daqui por diante aprender a nos amar, aprender a aceitar um elogio, aprender a nos elogiar, porque é muito fácil elogiar uma outra pessoa, mas a gente se elogiar às vezes é tão difícil, né? Se olhar no espelho e dizer, bah, tu tá muito linda hoje. Não, hoje tu tá arrasando. É difícil a gente fazer isso, porque a gente aprendeu que não é pra ser feito, a gente aprendeu que isso é errado, a gente aprendeu que isso é estar se achando. Não, isso não é se achar. Ou melhor, isso é se achar, mas que coisa boa quando a gente consegue se achar, quando a gente consegue olhar para nós mesmas e nos aceitar de verdade. Então, o desafio de hoje, o exercício de hoje é se olhar no espelho e se ressignificar. Começar aos poucos se amar e se elogia, porque é muito legal estudar psicologia ou coaching ou a Bíblia, né? Eu sou cristã, então vim, né, dessa base. E se tu olhar os 3 pontos, o que a ciência diz, o que a Bíblia diz, o que o coach diz, a psicologia, eles dizem tudo a mesma coisa. Tem um versículo que eu não vou lembrar qual que é agora, mas que fala que da forma que o homem enxerga a sua alma, assim ele é. Então, se a gente se enxerga como feia, como derrotado, como incapaz, a gente é. E se a gente se enxergar como feliz, como bonito, como capaz, a gente é também. Então, é só uma forma de olhar, de perspectiva. É isso que eu peço para vocês. Vamos nos dar uma nova perspectiva. Falo de uma pessoa que passou a vida toda se achando feia, uma pessoa que passou a vida toda se achando incapaz. Quando eu mudei o meu olhar sobre mim mesma, as coisas começaram a mudar. Tá bom? Espero que vocês estejam gostando do desafio. E é um desafio pra mim mesma, tá aqui falando sobre autoestima e sobre moda pra vocês. Até amanhã. Beijão!